Vinganças corporativas. No exato momento em que a rolha da garrafa de espumante nacional explodiu e a espuma barata respingou na tela de LED de 80 polegadas da área de descompressão, eu já sabia. Eu senti no estômago, aquele sexto sentido que você desenvolve depois de 15 anos sobrevivendo no aquário de tubarões da Faria Lima. Eles não iam me pagar. Não iam me pagar em dinheiro, não iam me pagar em folga, não iam me pagar nem com a moeda mais desvalorizada do mundo corporativo, a decência humana. O sistema que eu construí, linha de código por linha de código, noite insônia por noite insone regada a café frio e delivery gorduroso, tinha acabado de atingir 400% acima da meta projetada de tráfego. Eu via as métricas de uso em tempo real rolando no monitor principal como fogos de artifício digitais. O uptime da API estava impecável, 99,9%. Os dashboards respondiam em milissegundos. Os relatórios cruzados entre departamentos zumbiam com a precisão de uma bobina de Tesla. O produto estava vivo, ele respirava, ele era eficiente, ele era estável. E aquilo não foi sorte. Aquilo não foi trabalho em equipe e sinergia. Aquilo fui eu. As pessoas aplaudiam. O time de marketing, com seus iPhones de última geração, postava selfies celebratórias no LinkedIn com legendas sobre superação e cultura forte. O time de vendas distribuía aqueles balões metalizados cafonas em formato de números, escrevendo GOAT e meta batida. Eu fiquei de lado, encostada na parede de vidro que dava para Marginal Pinheiros, bebericando uma água com gás quente em copo de plástico, assistindo ao meu próprio trabalho sendo passado de mão em mão como um truque de mágica em festa de firma. Eu não estava brava, ainda não. A raiva é uma emoção quente, e naquele momento eu estava apenas cansada, fria. Foi então que o gestor entrou. Gustavo. Gustavo vestia o uniforme padrão dos sapatênis da Faria Lima, colete de nylon da North Face, camisa branca impecável, corte de cabelo de R$ 300 e aquele sorriso permanente, oleoso, de quem acha que o mundo é um buffet livre servido para ele. Ele caminhou até mim, desviando dos estagiários, e me deu 2 tapinhas no ombro. Aquele toque condescendente que a gente dá num cachorro que não morde as visitas. Ei, Renata, uma coisinha rápida, ele disse, o tom casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Seu bônus de performance, ele não vai rodar neste ciclo. Coisa de compliance, sabe? Questões de política interna. Eu pisquei. O mundo entrou em câmera lenta. Política? Repeti, a voz neutra. O board e a diretoria estão apertando o cinto com bônus pós-lançamento. Reestruturação de custos, ele disse, o corpo já virando para ir embora, os olhos já procurando alguém mais importante na sala. Não é nada pessoal, Rê, você entende. Não é pessoal? Como se meus finais de semana perdidos fazendo babá de banco de dados que caía na madrugada não fossem pessoais? Como se a gastrite nervosa que eu tratei com omeprazol por 2 anos não fossem pessoais? Como se a cláusula que eu negociei no contrato de licenciamento do nosso fornecedor principal, linha 13.2, subseção D, condição de retenção de terceiro, não fosse malditamente pessoal? Como se o sangue no meu café não fosse pessoal? Eu não respondi. Não gritei, não fiz a cena de filme onde o funcionário joga o crachá na mesa e manda todo mundo pro inferno. Eu apenas concordei com a cabeça, um movimento curto e seco. Entendi, Gustavo. O que eu realmente entendi foi o seguinte: eles achavam que eu era substituível. Eles achavam que a mulher que reconstruiu a pilha de dados deles das cinzas de um projeto terceirizado, feito por uma consultoria barata que entregou lixo, podia ser arquivada na pasta de contenção de custos. Eles achavam que aquela política era um insulto aceitável para alguém que, literalmente, negociou os termos de uso legal da tecnologia de analytics da empresa. Gustavo achou que eu não notaria a leve contração no rosto dele quando ele mentiu. Achou que eu continuaria aparecendo na segunda-feira, sorrindo, sendo uma engrenagem feliz na máquina que eu construí. Ele estava errado. Caminhei de volta para minha mesa. O barulho da sala diminuiu, como se alguém tivesse baixado o volume da realidade. Minha caixa de entrada estava cheia de e-mails com assuntos como "Parabéns, time" e "Heróico", pedidos de "Você pode entrar numa call rápida para explicar isso?". Todo mundo queria algo. Métricas, gráficos, provas de que o sistema era real e não apenas fumaça e espelhos. Eu entreguei o que eles queriam. Respondi os e-mails, sem tom agressivo, sem atraso na entrega.
profissionalismo cirúrgico. Mas algo dentro de mim clicou no lugar. Não era vingança, não ainda. Era um entendimento clínico. Eles estavam agora usando um sistema cujo status operacional legal estava amarrado a uma única linha em um contrato que ninguém, exceto eu, tinha se dado ao trabalho de ler. E essa linha tinha uma condição binária: meu emprego remunerado. Então, quando Gustavo me deu aquela resposta vazia e saiu andando como se eu tivesse sorte de ainda ter um crachá, ele não estava apenas me negando um bônus. Ele estava puxando o pino da granada que eu mesma havia enterrado na fundação da preciosa plataforma deles. Tudo o que eu precisava fazer agora era deixar a gravidade seguir seu curso. Eu não contei para ninguém, não corri para o RH chorar as pitangas, não mandei mensagem para minha melhor amiga no jurídico. Eu apenas abri minha pasta criptografada pessoal. Encontrei o PDF, grifei a cláusula e encarei a tela por um longo momento. Lembrei da reunião com o fornecedor gringo 2 anos atrás. Lembrei de como tive que brigar para incluir aquela cláusula. Eu nem deveria estar negociando aquilo. O Gustavo tinha derrubado a peteca. Claro, estava jogando beach tênis no horário da reunião. Eu assumi. Gastei 2 semanas brigando com o jurídico do fornecedor e revisando minutas apenas para me proteger. Apenas caso eles decidissem um dia me ferrar exatamente assim. Voltei para minha caixa de entrada. Enviei 3 relatórios de alta prioridade. Respondi a algumas dúvidas técnicas do time de produto. Agendei um alinhamento para segunda-feira. Sorri para o estagiário que passava. Ri de uma piada que não ouvi. Então, abri um novo e-mail. Destinatário: Doutora Marina, diretora do jurídico. Assunto: FYI, potencial risco. Texto: vazio. Apenas o anexo do contrato. Segunda-feira de manhã tinha cheiro de donuts velhos e negação corporativa. Os confetes da festa de sexta ainda estavam presos no carpete quando os e-mails de vitória histórica começaram a pingar. E em cada um deles, as mesmas impressões digitais oleosas. A liderança sênior dando tapinhas nas próprias costas pelo meu trabalho. O relatório oficial de pós-mortem do projeto caiu às 10h06 da manhã. Um PDF diagramado, lindo, vestido com gráficos que eu desenhei, nas cores da marca que eu ajustei, costurado com métricas extraídas diretamente da espinha do meu sistema. Havia um resumo de 2 páginas da arquitetura, escrito na terceira pessoa, como se o código tivesse sido descoberto num sítio arqueológico e não engenheirado ao longo de 2 anos de finais de semana não pagos. E em lugar nenhum, em absolutamente lugar nenhum, estava o meu nome. Os autores, lead de produto, VP de operações e Gustavo. O maldito Gustavo. O homem que uma vez me perguntou se SQL era uma planilha do Excel. Ele assinou um overview técnico que incluía frases que eu escrevi ipsis literis no Slack 6 semanas atrás. Meu nome sumiu. Minhas contribuições foram reduzidas a referências vagas sobre input cross-funcional. Eu não era uma pessoa, eu era um bullet point. Eu não disse uma palavra, nenhuma reação passivo-agressiva com emojis, nada. Apenas me coloquei em cópia oculta nas respostas, abri uma nova pasta local no meu HD e a nomeei simplesmente como seguro. Comecei a arrastar cópias, threads do Slack, rascunhos de design, históricos de versão, diagramas de arquitetura com timestamp, tudo. Não com raiva, com preparação. Uma guerra não começa com um tiro de canhão, começa com alguém calmamente afiando a faca no escuro. Pelo meio-dia, o burburinho começou. Um dos caras de DevOps tomando café na copa perguntou alto se alguém tinha validado as cláusulas finais do fornecedor antes do Go Live. Tem umas paradas estranhas no apêndice D, ele disse, casualmente, assoprando o café quente. Eu mantive meus olhos na tela, limpando relatórios de cache pós-lançamento. Uma gerente de projetos respondeu: o jurídico deve ter lido, né? Quer dizer, tá rodando, nada explodiu. Eu sorri levemente. Aquele tipo de sorriso que você dá para um mágico segundos antes dele perceber que o coelho morreu asfixiado na cartola. Fui almoçar tarde, lá pelas 3h45, quando a copa esvaziou. O resto do bolo ainda estava lá. Bolo de chocolate seco com a cobertura rachada como asfalto velho. Alguém tinha escrito sucesso em glacê vermelho. O S parecia ter sido desenhado por uma criança tendo um ataque de birra. Apropriado. Sentei perto da janela. Não estava com fome. Estava absorvendo, observando. O RH passou rindo com alguém de vendas. O time de produto já falava das metas do Q4 como se não tivéssemos acabado de sobreviver a um incêndio.
Gustavo passou desfilando com seu copo térmico Stanley, falando alto no fone Bluetooth sobre centralizar insights. Ele não olhou para mim, ele não olharia, eu não deveria existir fora do código. E ainda assim, naquela tarde, eu abri a licença de novo. Não só a cláusula que grifei, mas o documento inteiro, cada página, cada assinatura, cada data. Eu sabia exatamente como aquilo se desenrolaria se eu precisasse usar. Não seria apenas um quebra de contrato, seria um apagão sistêmico, o tipo de coisa que investidores perguntam em chamadas de emergência, o tipo de coisa que times de compliance chamam de exposição não recuperável. Eu não precisava atacar ainda, só precisava esperar. Deixar o Gustavo esquecer o que ele não leu, deixar a liderança polir suas botas nas minhas costas por mais um tempo, deixar a corda esticar. Porque no momento em que eles oficializassem não pago, não reconhecido, apagado, aquela cláusula ativaria como um fio de tropeço. Saí às 18 e em ponto, nem um segundo a mais, mas saí com um HD externo na bolsa, criptografado, com um backup completo da dependência de infraestrutura. Porque quando o sistema falhar, eles vão precisar de um milagre. E eu já tinha decidido que não estaria no prédio quando eles começassem a rezar. A licença estava numa pasta que ninguém mais lembrava, nem o time de compras. Nome do arquivo: UNK 34 license final executed v7.pdf. Tão chato que gritava "me ignore" para qualquer um sem entendimento de leis de software. Mas eu lembrava. Deus, como eu lembrava de cada linha. Era o apêndice D, subseção 3, parágrafo B, uma única sentença, uma agulha legal num palheiro de considerandos e portantos. No caso de o responsável técnico designado, conforme definido no adendo B, ou seja, meu nome completo e CPF, ser removido do status de emprego remunerado ou bonificado, conforme acordo prévio por qualquer período superior a 72 horas, este contrato de licença será considerado nulo e inválido. Todos os direitos de acesso associados serão terminados sem aviso prévio. Sem área cinzenta, sem ambiguidade, apenas um kill switch preto no branco. Aquela cláusula nasceu do rancor. Quando tentaram me terceirizar, eu liguei para o fornecedor. Disse: precisamos de linguagem mais forte. Se vocês querem que o software rode aqui, meu nome tem que estar no contrato. Se eu não for paga, o software para. Eu queria garantir que eles nunca pudessem me apagar silenciosamente. E agora, eles estavam sapateando em cima de uma mina terrestre. Minimizei a janela, abri o Outlook, escrevi para a doutora Marina do Jurídico, sem drama. Oi, Marina, só para te manter no loop sobre a licença de Analytics, especificamente apêndice D. Pode haver implicações de compliance se a estrutura de remuneração atual não estiver alinhada. Anexo para sua revisão. Cliquei em enviar. Assim que cliquei naquele ícone de aviãozinho de papel, o jogo mudou. Agora não era sobre sentimentos, era sobre governança. Era sobre quão rápido uma empresa desmorona quando a única pessoa que leu o contrato decide parar de protegê-los da própria estupidez. O primeiro sinal foi o silêncio. Não a ausência de barulho, mas o silêncio direcionado, o silêncio tático. O jurídico pingou o Gustavo na quinta-feira de manhã. Eu sei porque a Marina me colocou em cópia. Acompanhando o apêndice D, ela escreveu, com a calma desapaixonada de um cirurgião preparando o bisturi. Gustavo não respondeu, nem depois que ela mandou. Só quero confirmar o alinhamento de compensação atual para garantir a conformidade da licença. Ele deixou não lido por 6 horas. Eu vi o status dele no Teams pular de disponível para em reunião, a bolinha verde piscando como um batimento cardíaco arrítmico. Então, algo curioso aconteceu. Fui removida do grupo de WhatsApp DataOps, sem aviso. Puf! Num segundo, eu estava lendo sobre a integração de novos endpoints. No outro, você não faz mais parte deste grupo. A mesma coisa com o convite da Daily Matinal. Sumiu da minha agenda. Eu só notei quando vi a notificação de compartilhamento de tela de uma sala do Zoom onde eu deveria estar. Piscou e sumiu. Eles estavam me colocando na geladeira, o iceberg. Gustavo provavelmente achou que estava sendo estratégico, conter o dano, limitar minha exposição, começar a reestruturar sem a dor de cabeça do confronto.
Talvez ele achasse que se me deixassem sem acesso, eu desistiria, pediria demissão, desapareceria nos arquivos do RH como tantos outros. Em vez disso, abri uma nova planilha. Título: Dependências Críticas Analytics V3.6. Comecei a listar tudo. Dashboards de vendas diárias, alimentados pelo meu pipeline. Relatórios de churn para o conselho, meus scripts Python. Monitoramento de operações em tempo real, meus fluxos Kafka. Previsões para a call trimestral do CFO, modelos que eu implantei. Transformações no Data Warehouse, jobs agendados que eu escrevi à mão durante uma nevasca de dados em fevereiro passado, enquanto Gustavo estava de home office na praia com Wi-Fi ruim. No almoço, eu tinha 43 sistemas ligados ao meu código. No fim do dia, 68. À meia-noite, 92. Adicionei uma coluna final, ponto de quebra sem licença. Spoiler, a maioria colapsaria dentro de 72 horas após uma auditoria do fornecedor. A aposta do Gustavo não era apenas arrogante, é a suicida. E ainda nenhuma resposta dele, nenhuma resposta ao jurídico, apenas silêncio e isolamento suave. Eles estavam apostando que eu saía quieta, que eu não tinha recibos, que eu não era vingativa o suficiente ou poderosa o suficiente. O que eles não perceberam é que eu construí o gatilho, eu instalei a fiação, eu escrevi a cláusula. Passei a sexta-feira exportando logs de backup. Eu não queria vingança, eu queria provas. Se eles viessem rastejando, eu queria o poder de dizer não. Se viessem atacando, eu queria estripá-los com 3 cliques. A reunião não estava na agenda de ninguém, sem assunto, sem pauta, sem ping no Slack. Apenas uma sequência de toques no ombro vindos do jurídico. A doutora Marina puxando nomes para a sala de conferência C como se estivesse montando um júri antes da sentença. Lá dentro, Gustavo com o rosto vermelho e entediado. Alguém do RH mascando o chiclete como se estivesse numa gincana escolar. Um analista financeiro recém-saído da pós-graduação que parecia que preferia estar em qualquer outro lugar, talvez até no inferno. E a doutora Marina na ponta, laptop aberto, dedos entrelaçados como se estivesse rezando ou prestes a condenar alguém à morte. Eu não fui convidada. Claro que não. Mas eu não precisava estar lá. Eu sabia qual arquivo estava aberto na tela dela. A cláusula, o apêndice D, a forca. Marina tinha cavado. O tipo de escavação que só advogados com bons instintos e insônia fazem. Ela leu o contrato, leu de verdade. Entendeu o que o Gustavo não entendeu, que a licença não era uma formalidade. Era um contrato vivo, um organismo. E o coração desse organismo era eu. Imaginei o diálogo. Quero verificar uma coisa. Marina começaria, voz baixa. O nome dela está sendo remunerado de acordo com o acordo de trabalho? O RH falaria primeiro, como se fosse uma pergunta fácil. Sim, claro, ela está ativa, não foi desligada. Marina não piscaria. Essa não foi a pergunta. Ela foi paga? Uma pausa. O financeiro folheando planilhas, franzindo a testa. O bônus de Q2 dela ainda está em revisão. Não vejo desembolso ainda. Gustavo pularia nessa hora. Estamos avaliando métricas de performance. Sabe, o time foi ótimo, mas tem questões de política. Marina levantaria a mão. Lenta, cirúrgica. Fecharia o laptop. Não batendo, apenas um fechamento final, como a tampa de um caixão. Olharia para eles e diria: se ela não foi paga, estamos em violação. O RH piscaria. Violação do quê? Cláusula 13.2. A licença que nos dá acesso legal a 97% da nossa infraestrutura de dados. A cláusula que exige que o nome dela esteja em status de emprego remunerado para que a licença seja válida. Gustavo tentaria rir. Isso é só papelada padrão. Não, Marina diria, tão suavemente que faria o ar congelar. Não é. Se isso não for corrigido, estamos operando ilegalmente. O que significa que cada dashboard, cada relatório, cada call com o investidor usando esses dados virá exposição criminal, fraude. E ela se viraria para o Gustavo. E você precisa explicar por que falhou em processar uma cláusula de compensação que tem uma linguagem de kill switch operacional anexada. Gustavo pareceria um homem percebendo lentamente que seu paraquedas era, na verdade, uma mochila de academia cheia de roupas sujas.
Eu não sabia, ele murmuraria. Você estava copiado, ela responderia. Você assinou o formulário de atraso de desembolso. Você autorizou o congelamento da revisão. Silêncio, longo e pesado. Marina se levantaria. Estou escalando isso para o CEO. Se ela não for paga até o fim do dia, estaremos em quebra de contrato. E se isso acontecer, terei que notificar o conselho externo e o time de compliance do fornecedor. Ela parava na porta. E se vocês acham que ela está blefando, sugiro que leiam o resto do contrato. Foi ela quem escreveu a maior parte. O incêndio não tinha chegado neles ainda, mas a fumaça já estava saindo pelos dutos de ventilação. Começou com um e-mail perdido, 3h12 da manhã de sábado. O relatório automatizado de reconciliação de vendas globais não pousou na caixa do CFO. Sem retorno de erro, sem rastro. Apenas nada. Vazio. Às 3h34, um estagiário do turno da madrugada mandou mensagem. Ei, os dashboards caíram ou eu sou burro? Às 4, o grupo de DevOps era uma zona de guerra. Ninguém conseguia acessar o cluster de Analytics. Os logs dos containers estavam limpos, sem deploys na madrugada, sem quedas de infra, mas as chaves de API estavam retornando o erro 4003 do fornecedor. Então veio a mensagem, não de mim, não do jurídico, do sistema. Cada dashboard executivo, métrica do conselho, KPI de investidor, mapa de calor de churn, todos atualizados com uma única frase carmesim. Licença não reconhecida. Contate o titular da conta. Era a cláusula. Era a linha no apêndice D, mostrando o dedo do meio para cada um deles porque eles não me pagaram. Às 6h45 da manhã, a caixa postal do Gustavo estava cheia. A caixa de entrada dele também. A alma dele provavelmente também. As pessoas começaram a rondar a porta dele como crianças assistindo a uma casa pegando fogo. Eu assisti tudo da Copa, com os pés para cima, tomando café queimado numa caneca lascada que dizia "Dados nunca dormem". Irônico. Eu não estava me gabando, nem sorrindo. Eu apenas existia. Calma, presente, um fantasma na máquina. Às 8h02, Marina estava na porta do escritório do CEO, pasta preta na mão. Eu podia vê-la pelo vidro, falando baixo e rápido, rosto pálido mas composto. O CEO parecia confuso, depois preocupado, depois imóvel. Às 8h15, a reunião de emergência foi chamada, sem Zoom, sem agenda, apenas presencial. Assunto urgente. Eu não fui convidada, de novo, mas meu nome já estava na sala. Gustavo tentou distorcer, disse que era um soluço técnico, um erro de aperto de mão do fornecedor. Marina deslizou o contrato pela mesa. Cláusula 13.2, subseção D, terminação mediante status não compensado do líder técnico designado. A sala ficou quieta. O CEO perguntou, isso é real? Marina assentiu. Ela ainda está na folha de pagamento? O financeiro balançou a cabeça. O bônus? Gustavo tentou falar. Foi dispensado com um gesto de mão, como se fosse um mosquito. Enquanto isso, eu estava na copa. Alguém do marketing chorava baixinho num canto, comendo uma barra de cereal. O segundo alerta atingiu as telas. Pipeline de dados suspenso, devido à violação de licença. Você podia sentir o pânico rasgando as paredes, porque isso não era um bug, era compliance, era exposição. Cada relatório que eles prepararam para a call trimestral era agora, legalmente falando, inadmissível, fraude. Eles podiam me demitir, claro, mas não podiam rodar a empresa depois disso. Eu abri meu laptop, cliquei em atualizar e assisti o mundo deles congelar em tempo real. Terminei meu café. Estava mais saboroso que o normal. O CEO olhou para o papel. Diga que pagamos ela, ele disse. Ela está ativa, não foi desligada. Essa não foi a pergunta, Marina respondeu, tom mais frio que o laminado corporativo. Ela foi paga? Longo silêncio. O bônus de Q2 foi retido. Revisão interna, sussurrou o analista júnior. Marina piscou uma vez, fechou a pasta, abriu em outra página. Melhor ligar para os investidores. O CFO empalideceu visivelmente. O VP de vendas começou a esfregar as têmporas, como se pudesse espremer as consequências fisicamente para fora do cérebro. Gustavo abriu a boca de novo, tentou rir. Qual é? Isso é juridiquês exagerado, certo? Essas cláusulas nunca são executadas. Executável, Marina cortou.
O fornecedor confirmou. Entrei em contato com o compliance deles hoje cedo. Eles cruzaram o status de pagamento dela com os logs de acesso. Se ela está sem pagamento, estamos operando sem licença. Tem que haver um período de carência, ele tentou. Não tem, ela disse. 72 horas. A janela expirou ontem à noite, às 23h43. Outro silêncio. Esse mais escuro. Marina se levantou. Recomendo fortemente que emitamos a compensação retroativa imediatamente e preparemos uma divulgação para o Conselho. A violação afeta não apenas as operações, mas cada relatório derivado desse pipeline. O CEO exalou com força pelo nariz. Tem conserto? Marina não respondeu de imediato. Ela apenas o encarou. Você tinha. Você decidiu que o bônus dela não valia a exceção à política. Gustavo estava suando visivelmente agora. Sua mão tremia levemente ao pegar a água de água. Eu não sabia. Ninguém me disse que a cláusula era real. Você assinou o contrato, Marina respondeu, já virando para a porta. E ela sinalizou por escrito, 2 vezes. Ao meio-dia, o prédio tinha o zumbido quieto de uma funerária. Telefones tocavam, ninguém atendia. O assistente do CEO passou pela minha mesa 3 vezes em 15 minutos, murmurando "Ai meu Deus" como uma oração. A implosão tinha começado. Dashboards de investidores inacessíveis, analytics de churn sumidos. O pessoal de TI reiniciava roteadores como se isso fosse ressuscitar o sistema. O marketing culpava a TI culpava o fornecedor mandava um e-mail automático brutal, licença inválida, contate o líder da conta para reintegração. O líder da conta era eu. Às 12h40, um funcionário júnior do RH, um garoto chamado Tyler com medo nos olhos e manchas de desodorante nas axilas, veio até mim segurando um formulário como se fosse uma nota de resgate. Ei, o Gustavo estava querendo saber se talvez você pudesse ajudar a gente a rascunhar uma documentação de transição, ele pediu, a voz falhando. Eu olhei para cima, pisquei uma vez. Você quer dizer documentação para um sistema que eu não posso legalmente acessar mais? Tyler ficou vermelho. Bem, mas só para o time conseguir manter as coisas rodando. Tomei um gole lento do meu chá. Diga ao Gustavo que não estou disponível. E da próxima vez, não mande alguém que não entende o que a palavra violação significa. O RH tentou processar um bônus retroativo. O timestamp no ajuste da folha mostrou 11h04 da manhã, horas depois do prazo final. Eles acharam que podiam colocar um band-aid num tiro de canhão. Marina mandou um e-mail para toda a empresa. Compensação retroativa não resolve status de violação, conforme cláusula 13.2d. Plataforma permanece não licenciada. Lá estava, preto no branco. A ligação veio às 18h42. Eu estava servindo uma taça de vinho em casa, alimentando o gato. Meu telefone acendeu. Número desconhecido. Direto, sem máscara de ID, sem assistente. Atendi com uma palavra. Sim. Houve uma pausa longa o suficiente para ouvir a respiração dele travar. O que é preciso? Sem saudação, sem introdução, apenas cascalho na garganta e desespero enrolado numa gravata de seda. Era o CEO, não seu procurador, não seu EA, ele. Caminhei até minha escrivaninha. Abri a pasta rotulada "Eles vão implorar". Dentro, um PDF rascunhado pelo meu advogado, intitulado Proposta de Reintegração e Buyout Executada sobre Violação de Licença. Tínhamos preparado isso 2 semanas atrás, antes do lançamento, antes do Gustavo tentar ser esperto. Não respondi de imediato, deixei o silêncio esticar como corda de piano. Então, cliquei em encaminhar. O assunto dizia, sua oferta, janela, 24 horas. O documento continha 3 bullet points. Transferência imediata da compensação não paga, mais 40% de multa por violação. Compra da cláusula de licença por 6 dígitos médios, executada através de conselho externo. Declaração escrita reconhecendo a contribuição técnica a ser lida na próxima reunião geral da empresa. Ouvi ele abrir o anexo. Você podia sentir o momento em que o número atingiu o nervo óptico dele. Nada por 10 segundos. Então, calmamente. Devíamos ter pago o maldito bônus. Eu não disse, eu avisei. Não ri, não joguei confete. Eu apenas disse, você tem até o fim do expediente de amanhã. Depois disso, o fornecedor recebe a escalação de violação. Clique.
Sem adeus, sem teatro. Sentei de volta, tomei um gole de vinho e observei meu e-mail esperando a confirmação da transferência bancária. Os dashboards ficaram escuros a noite toda. O conselho não recebeu o relatório de burn rate do Q3. Investidores continuavam atualizando páginas que agora diziam erro 4002. E eu reguei minhas plantas, assisti ao pôr do sol sobre os prédios cinzas de São Paulo, senti o peso do silêncio, aquele lindo silêncio dourado quando o sistema que você construiu finalmente fala por você, mais alto do que qualquer discurso poderia. Eles não apenas quebraram um contrato, eles provaram que eu era a única segurando aquele lugar de pé, e agora eles estavam pagando por isso, nos meus termos. Gustavo foi demitido na semana seguinte, reestruturação. Eu saí com meu dinheiro, minha reputação intacta e a certeza de que, na Faria Lima, lealdade é uma via de mão única, mas contratos são para sempre. Se você gostou de ver o circo pegar fogo, se inscreve no canal. Aqui a gente não chora, a gente cobra juros.